Há aproximadamente 252 milhões de anos, a biosfera terrestre passou por uma enorme perturbação. Cerca de 96% da vida marinha e cerca de 70% dos vertebrados terrestres foram dizimados, junto com aproximadamente 83% dos insetos, durante um curto período geológico. As causas precisas dessa tragédia ainda são incertas, mas, independentemente disso, a calamidade não resultou na extinção total da vida no planeta. Na verdade, ela sinalizou o início de uma nova era. Essa fase marcante testemunhou o surgimento de diversas criaturas pré-históricas, sendo os dinossauros as mais notáveis entre elas. O evento de extinção do Permiano-Triássico assinalou o início do Mesozoico, uma nova era na história geológica da Terra. Esse período teve início há aproximadamente 252 milhões de anos e se estendeu por cerca de 186 milhões de anos. Durante esse período, o nosso planeta estava passando por transformações significativas, gradualmente adquirindo a forma que conhecemos hoje. Um dos eventos tectônicos mais marcantes dessa época foi a fragmentação do supercontinente Pangeia. Inicialmente, ele se dividiu em duas massas de terra, Laurásia e Gondwana, que posteriormente deram origem aos continentes que compõem a configuração atual. Essa divisão resultou em diversos territórios independentes, separados por mares e estreitos, proporcionando condições ideais para o surgimento de ecossistemas distintos. Essa situação, por sua vez, impulsionou uma nova fase de evolução. Em relação às adaptações climáticas, o Mesozoico se destacou como a era mais quente em toda a história das formas de vida multicelulares. Durante esse período, não havia cobertura de gelo, mesmo nas regiões que costumavam ser geladas por longos períodos. A temperatura, contudo, eventualmente diminuiria, forçando a flora e a fauna a se ajustarem às novas condições do período Triássico. O Mesozoico é dividido em 3 períodos, sendo o primeiro conhecido como Triássico. Esse período teve início há cerca de 252 milhões de anos e se estendeu por aproximadamente 51 milhões de anos. Foi durante essa época que os processos tectônicos internos da Terra começaram a dividir o supercontinente Pangeia em massas de terra separadas. No entanto, durante a maior parte do Triássico, o supercontinente permaneceu intacto. Durante o Triássico, o sistema montanhoso dos Urais, uma das cadeias montanhosas mais antigas existentes até hoje, concluiu sua formação. Nessa época, as montanhas eram notavelmente sólidas e relativamente altas. O clima do período era predominantemente quente e seco, levando à formação de muitos desertos e à diminuição das áreas de corpos d'água interiores. Durante a maior parte do Triássico, a concentração de oxigênio na atmosfera situava-se entre 10% e 15%. No entanto, cerca de 215 milhões de anos atrás, houve um aumento súbito para até 19%. Embora as causas exatas desse fenômeno ainda não tenham sido definitivamente estabelecidas. Acredita-se que possa ter relação com a evolução e disseminação de determinadas espécies marinhas ou terrestres. A flora predominante no Triássico consistia principalmente em samambaias e plantas com sementes pré-históricas. Com o tempo, essas formas de vida foram gradualmente superadas por grupos mais avançados de plantas, incluindo ginkgo e coníferas pré-históricas. Muitas dessas categorias sobreviveram até os tempos atuais, embora agora sua diversidade não seja tão abrangente quanto antes. No entanto, o desenvolvimento da vida marinha seguiu uma trajetória única de evolução. Os oceanos, que ficaram vazios após a extinção Permiano-Triássico, foram gradualmente repovoados por tartarugas e teleósteos. O primeiro ictiossauro ocupou a posição de predador marinho de grande porte, preenchendo esse nicho. Posteriormente, esses seres evoluíram para répteis mais bem adaptados ao ambiente aquático, mas no período Triássico, eles ainda mantinham características bastante primitivas. Por exemplo,
O emblemático Spondylus viveu entre 240 e 210 milhões de anos atrás. Este imponente habitante dos mares tinha um comprimento que variava de 6 a 10 metros e se alimentava principalmente de peixes. Seu corpo longo e esguio incluía uma cauda flexível, enquanto a cabeça era relativamente grande, com um focinho alongado e afiado, dotado de dentes pequenos e afiados. Os membros do Spondylus se assemelhavam a barbatanas de natação, mas aparentemente eram usados principalmente para estabilizar a posição do corpo na água. A estrutura óssea sugere que ele se movimentava pela água através de movimentos ondulatórios, embora sua locomoção fosse um tanto desajeitada. Na fauna terrestre desse período, os representantes mais comuns incluíam ancestrais pré-históricos dos dinossauros, crocodilomorfos e pássaros, além de outras espécies animais. Durante o início do primeiro período, os dinossauros evoluíram como uma espécie independente a partir dos arcaossauros ancestrais. No entanto, eles enfrentaram uma competição árdua pela sobrevivência. Somente no final do Triássico é que os dinossauros começaram a estabelecer sua dominação na biosfera terrestre. Isso coincidiu com um aumento significativo nos níveis de oxigênio na atmosfera. Apesar de dezenas de filmes e milhares de livros abordarem os dinossauros, essas criaturas impressionantes às vezes ofuscam outras espécies que são igualmente interessantes e importantes. Por exemplo, o Oligocifus, uma pequena criatura do final do Triássico, aproximadamente 200 milhões de anos atrás, era um membro do grupo dos cianodontes, que apresentava algumas diferenças em relação a os mamíferos, embora essas diferenças não fossem muito evidentes. Com cerca de 50 centímetros de comprimento, o Oligocifus possuía um corpo delgado e flexível, assemelhando-se a uma doninha. Como um animal de sangue quente e herbívoro, o Oligocifus habitava regiões que hoje correspondem à América do Norte, Europa e China. Ainda que não se tenha confirmação sobre se o Oligocifus possuía uma bolsa em seu estômago, a estrutura de seu esqueleto sugere que seus filhotes eram pequenos, o que é característico dos marsupiais modernos. Também é altamente provável que o Oligocifus alimentasse seus filhotes com leite. Outra suposição a respeito dessas criaturas é que elas construíam tocas e abrigos, onde cuidavam com esmero de seus filhotes. Isso pode indicar uma inteligência relativamente avançada. Infelizmente, essas criaturas pereceram no início do período Jurássico, possivelmente devido à escassez de alimentos e à intensa competição. No entanto, elas permanecem como os antigos animais pré-históricos que mais se assemelham aos mamíferos atuais. A extinção em massa que ocorreu entre os períodos Triássico e Jurássico marcou o fim do período Triássico. Uma grande quantidade de anfíbios, alguns arcossauros e outros répteis, assim como várias espécies de plantas, desapareceram da face da Terra. Entre as possíveis causas desse desastre estão a atividade vulcânica, mudanças nos níveis globais do oceano e alterações climáticas abruptas. Independentemente da causa exata, esse evento de extinção abriu uma série de nichos ecológicos que permitiram aos dinossauros estabelecer uma posição mais sólida na arena evolutiva da Terra. O próximo período do Mesozoico foi o Jurássico. Esse período teve início há cerca de 201 milhões de anos e se estendeu por aproximadamente 145 milhões de anos, abrangendo um intervalo de cerca de 56 milhões de anos. Durante essa época, ocorreram grandes movimentos tectônicos e reformas geológicas. No período Jurássico, finalmente ocorreu a divisão do supercontinente Pangeia, dando origem a várias massas de terra separadas por mares rasos. Ao examinarmos um mapa da Terra no final desse período, conseguiremos identificar formas que se assemelham a alguns dos continentes atuais, mesmo que essas estejam posicionadas de maneira surpreendente. Como os novos continentes emergiram de forma independente, eles abrigaram ecossistemas isolados. Isso resultou na ausência de certos animais e plantas em um continente, apesar de serem abundantes em outro. Durante a maior parte do Jurássico, o clima da Terra era quente e úmido. No entanto, houve um período de resfriamento comparativamente curto no final desse período.
Grandes extensões de terra eram cobertas por florestas tropicais, predominantemente compostas por gimnospermas como as cicas, além de plantas semelhantes a palmeiras. As coníferas também se espalharam, apresentando semelhanças com os ciprestes e pinheiros de hoje. Enquanto isso, a era em que os dinossauros floresceram começou. Sua diversidade era vasta, ocupando a maioria dos nichos ecológicos e dominando quase todos os aspectos do ecossistema terrestre. Dentre essas criaturas, era possível encontrar desde pequenos saurópodes do tamanho de um gato até gigantes dinossauros herbívoros, como os saurópodes. Representantes famosos, como o Brachiosaurus, Brontosaurus e Diplodocus, eram comuns no Jurássico. Esses dinossauros gigantes apresentavam tamanhos notáveis, chegando a medir de 25 a 30 metros de comprimento e pesar mais de 75 toneladas. Uma característica peculiar dos saurópodes era o chamado cérebro sacral, um alargamento localizado na parte posterior das vértebras. Especula-se que essa estrutura pudesse conter até 20 vezes mais tecido nervoso do que o cérebro craniano, algo incomum e intrigante. Hoje em dia, há uma hipótese que sugere que a cavidade sacral provavelmente estava preenchida com glicogênio, um corpo que servia como uma fonte adicional de nutrição para o sistema nervoso dos gigantes saurópodes. Além dos dinossauros, outras espécies animais também estavam passando por evolução, incluindo mamíferos, répteis e artrópodes. Os oceanos eram habitados por uma grande variedade de moluscos bivalves, que apresentavam semelhanças notáveis com seus descendentes atuais. Na cadeia alimentar marinha, os predadores de topo incluíam diversos saurópodes, como Ictiosaurus e Pliosaurus. Ao observarmos o Talmasaurus, que viveu tanto no início quanto no final do período Jurássico, e o compararmos com o símbolo Spondylis, que viveu antes dele, pode ser surpreendente reconhecer que esses animais são, de fato, parentes e antecessores. O símbolo Spondylis, que viveu de 240 a 210 milhões de anos atrás, tinha um comprimento de 6 a 10 metros, um corpo e cabeça alongados, e estava mal adaptado ao ambiente aquático. Por outro lado, o descendente Talmasaurus, que viveu de 160 a 145 milhões de anos atrás, possuía um corpo aerodinâmico de até 6 metros, uma cauda vertical e estava bem adaptado ao ambiente aquático. Ele se assemelhava a um golfinho, com um corpo elegante e uma cauda vertical em forma de crescente. Acredita-se que o Talmasaurus respirava ar atmosférico e conseguia permanecer submerso por até 20 minutos, atingindo velocidades de mais de 7 km por hora e mergulhando a profundidades de até 600 metros. Com base na estrutura de seus dentes, supõe-se que sua dieta consistia principalmente em moluscos, incluindo lulas. Os olhos do Talmasaurus eram outro traço distintivo de sua aparência. Seu diâmetro media cerca de 10 centímetros e estava protegido por um anel esclerótico ósseo. Acredita-se que o Talmasaurus tinha uma visão eficiente no escuro, o que o tornava habilidoso em caçar nas profundezas aquáticas, escapando dos maiores predadores. O período final da era Mesozoica é denominado Cretáceo, tendo iniciado há cerca de 145 milhões de anos e perdurado por aproximadamente 79 milhões de anos, tornando-o o mais longo período dessa era. Durante essa época, os continentes continuaram a se separar. A Índia se separou da África e gradualmente derivou em direção à Ásia através do Oceano Índico. A América do Sul também se afastou e avançou em direção ao oeste. Eventualmente, ao término do período, África, Austrália, Groenlândia, América do Norte e América do Sul assumiram formas semelhantes às atuais, enquanto Europa e Ásia estavam estabelecendo fronteiras distintas. No Cretáceo, o clima era comparativamente fresco. Entre 100 e 85 milhões de anos atrás, a temperatura média aumentou ligeiramente e, posteriormente, ocorreu um resfriamento contínuo que persistiu até o fim dessa era. Esse período é notável pela presença proeminente de dinossauros amplamente conhecidos e distintos,
como o tiranossauro e o tricerátopo, que se destacaram como símbolos do Mesozoico. No entanto, o destaque do Cretáceo é a proliferação das plantas com flores. Inicialmente, surgiram árvores de flor e depois, as gramíneas. Essas plantas formaram pastagens, enriquecendo os solos e tornando-os mais férteis. As sementes nutritivas serviram como alimento para uma ampla variedade de espécies, impulsionando a evolução e diversificação de espécies de mamíferos, bem como alguns dinossauros herbívoros, embora em menor escala. Enquanto os répteis continuavam a dominar diversos nichos ecológicos da época, os mamíferos continuaram a evoluir e diversificar. Grupos distintos começaram a se destacar, incluindo carnívoros como congoletas, iólipo, tifla e também primatas. Por volta de 125 milhões de anos atrás, o Reponomus, um dos maiores mamíferos do Cretáceo, habitava a região. Seu corpo media até 1 metro de comprimento e pesava de 12 a 14 quilos. Sua aparência pode ter se assemelhado a Os demônios da Tasmânia atuais. A estrutura dos dentes indicava que ele era um predador, mas seus membros curtos e desajeitados sugerem que provavelmente era um necrófago. Aliás, uma descoberta intrigante ocorreu durante escavações arqueológicas. Foi encontrado um esqueleto de Reponomus com fragmentos de um pequeno dinossauro em sua cavidade abdominal. Isto pode ser considerado como evidência de que alguns mamíferos daquela época tinham a capacidade de caçar pequenas espécies de dinossauros, como o Cetacossauro e o Autoraptor. Enquanto isso, répteis aquáticos de grande porte já haviam estabelecido seu domínio nos mares há muito tempo. Ictiossauros, plesiosauros e mosassauros eram exemplos desses predadores marinhos. No entanto, cerca de 1995 milhões de anos atrás, a população desses grandes saurópodes aquáticos sofreu um declínio drástico devido a um evento de extinção desencadeado pelo segundo evento anóxico oceânico. Esse evento está relacionado a uma queda acentuada nos níveis de oxigênio nos oceanos, possivelmente associada a atividades vulcânicas subaquáticas. O final do Cretáceo testemunhou um período notavelmente mais frio no Mesozoico. Todas as formas de vida começaram a se adaptar às temperaturas em constante queda, e os dinossauros não foram exceção. Por volta de 70 milhões de anos atrás, o território que hoje corresponde ao norte do Alasca, acima do Círculo Ártico, estava habitado por uma espécie peculiar de dinossauro conhecida como Nanoxaurus. Embora remotamente relacionado ao imponente Tiranossauro Rex, este dinossauro possuía uma aparência semelhante, porém era de menor tamanho. O corpo do Nanoxaurus media cerca de 6 metros e pesava aproximadamente 1.000 quilos, o que é consideravelmente menor do que o Tiranossauro Rex, que pesava de 8 a 9 vezes mais. Acredita-se que essa redução de tamanho tenha sido influenciada pela escassez de alimentos em seus habitats. Forçado a sobreviver nas condições severas do extremo norte, entre terrenos nevados e na semi-escuridão polar, esse dinossauro desenvolveu algumas características únicas. Primeiramente, é provável que fosse de sangue quente e seus processos metabólicos ocorriam rapidamente, assim como ocorre com as aves atuais. Além disso, o corpo do Nanoxaurus estava coberto por várias camadas de penugem e penas, o que lhe permitia reter calor no rigoroso clima do norte. Isso sugere que o dinossauro do norte provavelmente era um predador ativo e ágil, mas as tradicionais táticas de caça no Ártico, como emboscar presas, não eram tão eficazes. Portanto, parece que o Nanoxaurus possuía um olfato excepcionalmente desenvolvido e uma visão noturna aguçada. Essas suposições são respaldadas pela estrutura de seu crânio. No entanto, as adaptações evolutivas não conseguiram salvar o Nanoxaurus da extinção. Por volta de 66 milhões de anos atrás, o evento de extinção Cretáceo-Paleógeno causou o desaparecimento de todos os dinossauros não aviários do planeta, deixando apenas os répteis marinhos, pterossauros e diversas outras espécies. Os terríveis saurópodes deixaram sua marca na história da Terra, abrindo nichos ecológicos que seriam prontamente ocupados por aves e mamíferos.
Isso marcou o início da Era Cenozoica, que trouxe à tona a criatura única que se tornou conhecida como Homo sapiens, o autoproclamado soberano da natureza. A evolução humana apenas começou e o tempo revelará o que essa espécie tem reservado para o futuro. Se você tiver algo a acrescentar sobre esses tópicos, sinta-se à vontade para compartilhar nos comentários abaixo. Seu apoio é extremamente valioso para nós, pois a produção desta série de vídeos demanda considerável tempo e esforço. Por favor, inscreva-se para se manter atualizado com o Espaço Sem Limites 365. E ficaremos gratos se você deixar um like, pois isso nos inspira a produzir e postar novos vídeos mais rapidamente. Até o próximo vídeo.